voar. O microfone também está fechado. Aí, agora te vejo. Agora. Tudo bom, Rafael? Ainda. Você tem que habilitar o microfone. Ah, sim. Como foi, viu? Ah, valeu. Nossa. Vamos conversar hoje, então. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Eu Beleza, cara. Show de bola. sempre estou te assistindo, as suas aventuras, o programa. Eu sou fãzaço, número 1. Ah, que bom. Muito legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigadão. Show de bola. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu só preciso que você fique em um lugar, no espaço, que não seja parede branca ao fundo. É a parte toda branca no quarto. Você tem como ir pra sala? Tem, só que lá é branco também. Mas eu tenho uma parte aqui da casa, deixa eu ver aqui. Seria aqui. No restante. Ô Rafael, tudo certo, viu? Deixa eu só acertar aqui a posição. Você pode chegar mais próximo da câmera. Ah, tá. Ou até deixar ela mais, porque você tá no tripé, né? Pode subir no tripé. Ah. Pra deixar ela mais na altura dos seus olhos. Ele já tá no último já. Não, então, você pode ficar dando centro travando, se for pra passar. Ah, tá. Aí, tá legal. Ah. Aí, Rodrigo, o que você tem aí de mais curioso que você leva na mochila? Por exemplo, assim, ó, eu não tenho experiência com isso. Certo. Uma coisa que as pessoas nem imaginam que um caminhante como você leva numa mochila assim, pra uma atividade assim, as pessoas não têm nem ideia de que isso faz parte do kit de sobrevivência do caminhante. Tem alguma coisa curiosa? Basicamente, não, é só eu carrego o material de camping, né? Assim, uma coisa, é só realmente o básico para percorrer aquele caminho. Eu levo uma quantidade muito grande de água, né? E do resto é só equipamento de cozinha, o gás, fogareiro, panela, né? E Você leva mais água do que comida? eu levo mais água do que comida. Causa, assim, curiosidade das pessoas, ô Rafael, é a questão da mochila, né? Uma mochila desse porte, uma pessoa carregando na rodovia, na estrada. Então isso, assim, chama muita atenção. O que aquela pessoa está fazendo com aquela mochila, né? Então, é o primeiro impacto, assim, para as pessoas quando me veem na rodovia ou em algum lugar. Tem uma cadeira aí, Rodrigo? Tem?
curso e está em aproximadamente 700 quilômetros. 700 quilômetros? 700 quilômetros. Tudo isso a pé. Tudo isso a pé. É de você se sentir bem, mas também tem a parte física, né? Por ser uma quilometragem que às vezes chega a 40, próximo de 50 quilômetros num dia. Então isso, depois de um certo tempo que eu estou percorrendo aquele caminho, essa viagem, aquela parte bonita, né, de natureza, os animais, você começa a ter um outro questionamento, né, que é a condição física, é a parte que te exige um pouco mais do físico, a parte mental, né, para poder chegar até o local de destino. Então, assim, eu vejo em duas partes, né, e é muito legal esse equilíbrio. Então, uma viagem em si, ela é um conjunto de fatores, em se tratando de uma viagem a pé. Vamos lá gravar então? Vamos lá. Pode ser, Fernando? Pode ser? Ainda mais que a gente encontrou um caminhante aqui na nossa região com uma experiência muito parecida, Rodrigo. Eu achei que seria melhor até te convidar para você vir para fazer entrevista aqui em Campinas, caminhando. O que você acha, hein? Acho uma boa, viu? Dá para chegar realmente até Campinas, né? Caminhar é muito bom, faz muito bem pro corpo, né? Para a parte mental. Então é uma descoberta muito interessante que está me movendo a cada dia. O Rodrigo, gente, é morador de Ribeirão Preto. Eu quero saber quanto tempo você gastaria, quantos dias para chegar até Campinas, por exemplo? Até Campinas, se for uma viagem em sequência, né, acredito que em torno de 6 a 10 dias, né, porque tem um tempo para percorrer na distância, né, e também tem a parte de descanso, alimentação. Então uma viagem como essa, ela envolve muitos fatores, né, e isso que é legal e isso que se torna tão interessante. Então tá vendo, por isso que a gente está fazendo a entrevista aqui online, porque vai um pouco mais rápido, né, Rodrigo? Eu quero saber como é que foi que a vida de caminhante fez parte da sua vida, quando você começou e por quê, hein? Então, eu sempre gostei de viajar, né? E inclusive eu queria fazer uma viagem mochilando pela América do Sul, né? Então foi nesse dia, nesse momento que eu pensei, por que não, né, fazer essa viagem aqui pelo estado de São Paulo primeiramente. Então foi quando eu decidi de uma cidade, que é Ribeirão Preto, ir até a cidade de Sertãozinho a pé, né? Coloquei um embornal com uma garrafa de água, coloquei o tênis e saí. Foi aproximadamente 20 quilômetros. Depois desse dia eu me apaixonei. Foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já fiz na vida. Quando que foi isso? Isso foi em meados de janeiro que eu fiz essa primeira viagem. Que ano que foi isso? Foi em 2020. Agora? Você começou esse ano? Isso, agora, recente, faz pouco tempo. Então, desse dia até hoje eu continuo nessa sequência, né, com as viagens, e já foi hoje praticamente aí em torno de 38 cidades aproximadamente do interior do estado de São Paulo. E tudo isso foi percorrido a pé. Por que você resolveu ir a pé? Porque, por exemplo, tem bicicleta, tem outros meios de transporte, carro, ônibus. Por que conhecer outros lugares, mas caminhando, hein? Então, eu já fiz viagens de moto, né? De carro, avião, navio, e isso para mim foi uma coisa assim nova. Chegou de uma forma assim impensável,
Apenas tive aquele momento, eu quero ir até essa cidade e fui. E aí eu vi que é tudo diferente. O porquê que é diferente? Aquele percurso eu já tinha feito várias e várias vezes, tanto de carro, como de moto, como de bicicleta, mas a pé tinha algo diferente. Era totalmente diferente. E eu podia, né, parar e olhar com mais calma, com mais atenção, o trajeto, a natureza, registrar os animais, as coisas que iam acontecendo na rodovia. Então isso foi o que me despertou, tanto esse lado bonito da viagem, como a parte também do físico, né? Porque uma viagem como essa, você tem que ter esse equilíbrio, né, para poder chegar até o objetivo. Então isso é muito legal, você trabalha muito a parte mental também. Então foi isso que me motivou até hoje, e eu não consigo parar mais. Esse ponto eu queria chegar. Qual que é a preparação para fazer uma caminhada desse tipo? Porque não é simplesmente, beleza, vou colocar um tênis, uma mochila nas costas e vou caminhar. Não é assim, né? Não, não é assim, né? Porque se a gente pegar hoje, né, na atualidade, a gente está passando por momentos assim de temperaturas altíssimas, né? Então você se dispor para caminhar num clima como esse, sem um preparo, isso pode ser bastante dificultoso. Então assim, tem que ter um mínimo de preparo, né? E gradativamente, como eu fui. Na primeira viagem foi aproximadamente 20 quilômetros, e aí 25 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, até próximo de 50 quilômetros, né? Que foi uma das viagens que eu fiz até a cidade de Tambaú. Foi 49 quilômetros. Então assim, dos 30 quilômetros para frente, aquele lado que você passa a conversar com você mesmo, né? Você tem que ter esse equilíbrio tanto emocional como físico, né? Isso que se torna muito legal e muito bacana numa viagem como essa. Vamos falar da mochila. O que você carrega numa caminhada assim? Você tem alguma coisa para mostrar pra gente aí? Tem sim. Bom, eu tenho vários equipamentos que eu carrego na mochila, né? Mas assim, basicamente, o que eu julgo muito importante, por conta até mesmo da distância, né? Tem locais que eu estou viajando que não tem cidades entre esses locais. Então isso faz com que eu leve uma autonomia de água maior do que se tivesse esses pontos de apoio, né? Cidades nesse percurso. Na última viagem que eu fiz agora recente, até a cidade de Guatapará, não tinha locais para colher água. Então tive que levar uma autonomia de água de quase 8 litros, né? Então isso acaba deixando a caminhada um pouco mais devagar, né? Só que essa quantidade de água ela é consumida, então o peso da mochila ela vai ficando mais leve. Então assim, uma coisa muito importante é a caminhada, é a água. Só que eu também levo a parte de cozinha, né? Tem uma panela. Oi? A água é mais importante. Isso. A água é mais importante que a comida. A água é mais importante que a comida, porque com a comida eu digo o alimento em si, que seria a parte de carboidrato, o macarrão instantâneo, né? Isso, como eu levo uma bolsa térmica com várias outras, com fruta, com chocolates, então durante o percurso eu vou ingerindo esses alimentos pausadamente, né? Então eu não sinto tanto a questão de ingerir a comida em si, que seria uma refeição ali mais rica em vitaminas. Já a água, ela é muito essencial, né?
Já teve um caso também que eu cheguei próximo da cidade e estava sem água nenhuma. E a boca totalmente seca e não tinha onde coletar água, canavial de um lado, do outro, e somente a estrada. Então, a partir desse momento, eu resolvi levar mais uma autonomia de água maior para poder suprir essas dificuldades, vamos dizer assim. Estou te ouvindo. Você estava chegando na cidade com a boca seca. Ah, sim. Isso, nessa viagem recentemente que eu fiz, eu estava a caminho da cidade de Guatapará e é uma distância muito grande a ser percorrida e não tinha pontos de água. Então, chegando aproximadamente uns 5 a 6 quilômetros da cidade, eu consegui até visualizar a cidade de uma parte alta, mas a minha água ela tinha zerado. Eu não tinha água, a boca ficou totalmente seca, o rosto com muito sal, e eu sentindo aquela necessidade de água, mas não tinha. Então fui me controlando, né, para poder chegar até a cidade, e a partir daí eu levo uma autonomia maior de água, né, visualizando uma possibilidade como essa. Né? Então a água, eu julgo ela essencial nesse tipo de viagem, que é uma coisa imediata, não como o alimento, né? O alimento você consegue ainda controlar um pouco mais, a água ela tem que te repor imediatamente, então é muito importante. Agora pra gente, depois eu gostaria que você colocasse como você colocou em cima da cama lá, e dá um piso, mostra, ó, isso aqui é uma caminhada, por exemplo, até tal lugar, tantos quilômetros, você vai pode montar. Tá. Praticamente certinho que você levaria para uma viagem, tá? Fechou. Rodrigo, agora me conta. Por que isso é importante para você? Então, Rafael, eu sempre amei viajar e agora eu descobri uma forma inovadora, totalmente diferente, e é tão diferente tanto para mim como para as pessoas. Opa! Rodrigo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só um pouquinho, segura aí que eu vou ter que fazer aqui. Beleza. Agora eu fiquei curioso, o que será que carrega na mochila do caminhante? Agora eu fiquei curioso, o que será que o caminhante como o Rodrigo carrega na mochila, hein? Rodrigo, agora me conta, qual é... Primeiro, agora, antes de perguntar a importância, o que é importante para você, eu quero saber das histórias perrengues que você passa nas viagens, tá? Agora, além da mochila, eu acho que na memória deve carregar muita experiência, muita história para contar, né, Rodrigo? Quais são os perrengues que você já passou nessa viagem, né? Sim, tem alguns perrengues, né? E um deles que ficou assim bem marcado foi uma viagem até próximo aqui de Ribeirão Preto, em que eu estava andando na rodovia, filmando a paisagem, registrando os animais assim ao lado da rodovia, e quando eu viro, né, sentido a parte da frente da rodovia, eu me deparo com um veículo vindo rapidamente e abrindo as duas portas. Né? E quando eu olhei assim, era um carro da guarda patrimonial de um dos presídios ao lado de onde eu estava filmando. Então assim, foi um susto muito grande, né? E aí questionaram o que eu estava filmando, falei, ó, estou viajando a pé. Ah, você está viajando a pé? Nossa, mas como é? E começaram a perguntar, né, eu contando minha história da viagem a pé. Em resumo, eles ficaram meu amigo e se interessaram pela história, acharam interessante. Então esse foi um susto e o final foi muito legal, assim, que é uma história bem bacana. E teve uma outra também, que é a que mais eu deparo nesse tipo de viagens, é a gratidão das pessoas, né? E um fato que me marcou muito, chegando em Santa Rosa de Viterbo, eu estava numa subida muito intensa,
né, com a mochila nas costas, um sol muito quente, já estava um pouco cansado e de repente eu escuto uma voz ao fundo. Tenho água aqui na garrafinha, né? Ainda tenho metade da água na minha garrafinha. Quando eu olho assim, viro e olho, era um ciclista, né? Então assim, isso me marcou demais, porque ele nem perguntou meu nome. A única coisa que ele quis, em primeiro momento, era me oferecer a água, inclusive a única que ele tinha. E aí a gente ficou amigo e fomos caminhando até a cidade. Então assim, essa é uma das muitas outras histórias que marca a gente, essa gratidão, né? Isso é uma coisa impressionante nesse tipo de viagem a pé. Nessas andanças do Rodrigo, gente, ele tem divulgado tudo isso na internet, nas redes sociais, no canal, na internet também, para dividir com as pessoas justamente essas visões diferenciadas que ele tem no lugar onde todo mundo normalmente passa com o veículo, né? Quais são as percepções que você tem desses lugares, Rodrigo? Você tem coisa que de carro você não via e passou a ver caminhando lá? Exatamente, de carro a gente passa muito rápido, né? Então muitas coisas, detalhes que estão ali e sempre estavam ali, a gente não percebe, mas a pé é tudo novo. Você percebe cada pedacinho da onde você está passando, você vê os animais muito perto, né? Tanto é que eu fiz vários registros de animais assim que eu não vi na minha vida toda daquela forma. Então é sensacional, é maravilhoso, é show. Agora me conta, por que tudo isso é importante para você? Tudo isso é importante para mim porque como eu amo viajar e descobrir essa forma nova, então para mim é o que me motiva a acordar, é o que me motiva a fazer as outras coisas rotineiras da vida. Então isso é o que me desperta, é a locomotiva que faz com que eu siga cada vez mais descobrindo o caminho, né? Como tem um ditado que diz, né, se você quer realmente ver, saber, né, deixe um pouquinho o livro e vá ver com o seu próprio olho, né? Vá realmente conhecer, viver aquela experiência. Então assim, eu quis fazer isso e é sensacional, é muito bom, maravilhoso, uma delícia. De janeiro, quando você começou até agora, quantos quilômetros você já percorreu? Tem ideia? Tenho ideia sim, como eu registro, né, esses quilômetros, foi aproximadamente 700 quilômetros. A viagem ainda ela está em curso, né, então essa quilometragem ela vai ser ultrapassada. Mas você vai e volta caminhando também para Ribeirão? Eu sempre, em primeiro momento, eu quis conhecer todo o interior de São Paulo, né, a pé. Então, qual que foi a minha ideia? Sair de Ribeirão Preto e conhecer todas as cidades no entorno de Ribeirão. Então, tudo isso eu fiz até essas outras cidades. No retorno, eu tenho um apoio, inclusive eu divulgo até nos vídeos, né, fazendo um agradecimento, que é a minha esposa, que ela faz esse apoio para eu estar retornando para Ribeirão Preto. Então eu vou caminhando e retorno com o veículo até Ribeirão. E depois eu retomo a viagem sempre do ponto que eu parei e vou avançando para outras cidades e assim por diante. E você faz isso só no fim de semana? Porque durante a semana você trabalha, você tem outra atividade, né? Isso, eu faço isso aos finais de semana, né? E também fiz durante um período de férias, né? Fiz algumas viagens que eu tive um tempo maior, mas futuramente eu penso em fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Qual que é a vantagem dessa atividade, que é uma atividade solitária, né? Sim. Você vai sozinho, psicologicamente muda alguma coisa para você? Muda totalmente. As vantagens de uma viagem como essa é que toda a beleza que você vê ao seu lado, quando você olha para a direita, olha para a esquerda, para frente, então você vê muitas situações, né? Tanto da rodovia como de paisagens, mas tudo isso
ele volta depois para a parte interna. Então essa viagem ela também ela passa a ser interna, de questionamento, né? Uma viagem solitária, né? Que você vai em busca de você mesmo, né? De entender o seu corpo, né? O que te levou a fazer aquilo, por que você realmente está ali, por que realmente você está fazendo isso. Então esses questionamentos eles surgem assim durante toda a viagem. Qual que é o teu sonho? Que lugar você quer chegar caminhando? Meu sonho hoje é fazer uma viagem como essa em volta do mundo, né? Estender isso para a Europa, para outros continentes e quem sabe um dia, né? Eu consiga realmente realizar isso que hoje é um sonho para mim. Muito bem. Rodrigo, eu te desejo muita sorte, parabéns pela tua coragem, por toda a tua iniciativa de desbravar no interior de São Paulo, por enquanto, né? Por enquanto, esse território aqui próximo da gente a pé. E desejo cada vez mais caminhos então na tua vida e na tua vida. Com certeza. Assim, na tua trajetória. Oh, legal, Rafael. Eu sou do seu fã. Te assisto assim, assiduamente, assim, direto. Show de bola. Cara, um prazer falar com você, assim, pra mim é uma honra, viu? Nossa, tô muito feliz. Tô muito feliz. A honra é toda nossa. Opa! Rodrigo Caminhante representando a nossa região. Valeu, Rodrigo. Alô, um abraço, Rafael. Obrigado. Valeu, Rodrigo. A gente só vai conferir a gravação. Por aí, tá? Tá legal. Rodrigo, então eu vou precisar que você me mande essa gravação, tá? Sim. Mostrando que você tem a fila. Pode colocar em cima da cama. Fazer um videozinho também de você colocando as coisas dentro da mochila. Alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Te mando sim, Rafael. Os equipamentos que você leva para gravar. Alguma coisa assim também. Sim. Perfeito. Show, deu tudo certo, Rodrigo. Obrigadão, tá? Legal, obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço, até mais. Opa, tchau, tchau. Essas são as garrafas que eu levo dentro da bolsa. Uma distância até 30 quilômetros, eu levo essas 4 garrafas. Essas duas, ela mantém a água bem fresquinha, então eu deixo sempre para consumir a água dentro dessa garrafa mais para o final do dia, porque eu vou ter uma água mais fresca, mais geladinha. Já essa de plástico, essas duas é a que eu ataco primeiro. E quando a distância é acima de 30 quilômetros, e dependendo o local, a região, eu levo essa outra garrafa de plástico, para me garantir uma autonomia maior de água.
Essas são as garrafas que eu levo dentro da mochila. Essas duas garrafas eu levo água fresquinha, água gelada, então eu consumo a água dentro dessas garrafas mais para o final do dia. Essas outras duas garrafas de plástico é a água que eu tomo primeiro. Essas garrafas eu levo... Essas são as garrafas que eu levo dentro da mochila. Até 30 quilômetros eu levo essas 4 garrafas. Difícil, né? Um outro item muito importante que não pode faltar são as garrafas com água. Eu levo... Nossa, Rodrigo... Essas duas elas conservam a água bem gelada e bem fresquinha. Então eu consumo essas duas águas, eu consumo só no final do dia. E essas outras duas são as garrafas que eu tomo primeiro. Dentro da mochila vai essas 4 garrafas. Essas duas garrafas, elas conservam a água bem... Garrafas que eu levo dentro da mochila. Essas duas garrafas, essas são as garrafas que eu levo dentro da mochila. Essas duas garrafas, ela mantém a água bem fresquinha, bem geladinha. Então eu deixo para consumir mais na parte da tarde, para o final do dia. Essas são as garrafas que eu levo dentro da mochila. Essas são as garrafas que eu levo dentro da mochila. Essas duas garrafas eu deixo para consumir mais para o final do dia, na parte da tarde. Elas conservam a água bem fresquinha, bem gelada. Então quando eu deixo para tomar bem no final do dia. Vou mostrar agora para vocês todos os itens que eu carrego na mochila. Esse é o embornal. A primeira viagem que eu fiz com esse embornal e apenas com uma garrafa com água. E depois, com a distância que foi aumentando, eu senti a necessidade de levar uma mochila. E essa mochila que eu carrego até hoje. Ela tem vários compartimentos, bolsos na parte de baixo, na lateral, dos dois lados, na parte de cima, e também por dentro ela tem algumas divisões
E tudo isso facilita levar todos os equipamentos. Ela também tem um sistema de ajuste, né, que permite você moldar muito bem no corpo. Isso também facilita muito para poder caminhar. Até 30 quilômetros eu levo essas garrafas com água. Essas duas garrafas eu deixo sempre para consumir a água após o almoço, mais para o final do dia, porque ela mantém a água bem fresquinha, bem gelada. Então eu consumo primeiro a água dessas duas garrafas, que são garrafas de plástico. Acima de 30 quilômetros, próximo de 40, 50 quilômetros, eu já levo mais uma outra garrafa, que me dá uma autonomia aí de 8 litros de água. Então isso depende muito do local, dos pontos entre esses locais. Isso faz com que eu leve mais ou menos água. Esse é o fogareiro, botijão de gás, a panela e uma bolsa térmica. Nela eu levo isotônico, levo frutas, chocolate, doce, e também quando a distância é muito longa eu levo macarrão instantâneo para poder cozinhar durante o trajeto. Esses são os equipamentos que eu levo também para fazer as imagens, pod selfie, câmera, os acessórios para os equipamentos, bateria, cabos, lanterna para uma emergência, 2 tipos de tripé, um mini tripé e um tripé maior. E esse é o tênis que eu utilizo desde o início da viagem.